Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Quero agradecer a cada um de vocês. Quero compartilhar nesse texto aí de hoje, Números 11, 14 a 17. Hoje de manhã eu fiz uma live em cima da questão da família dos Gersonitas, né? Que receberam a incumbência e a responsabilidade de montar, né, e desmontar a parte externa da tenda do Senhor, que era o tabernáculo, né, móvel, que enquanto o povo esteve no deserto, a família dos Gersonitas que eram responsáveis em fazer toda essa logística. E eu falei como que Deus coloca, ele coloca a carga, né? Isso é uma direção divina de Deus para cada um de nós. E a família dos Gersonitas receberam essa incumbência. E eles fizeram com alegria, com disposição e serviram a obra do Senhor. E como é importante Jesus, quando voltar, nos encontrar servindo na obra de Deus. E hoje à tarde eu queria continuar sobre esse assunto, só que numa perspectiva aqui desse texto de Números 11, 14 a 17, que eu quero ler com os irmãos. Se você quiser abrir aí pegue aí na sua casa a sua Bíblia e acompanhe comigo essa leitura de Números 11, 14 a 17. Diz assim: eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Continuando, disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Eu queria meditar nesse texto porque eu falei de carga, né? Eu disse que Deus coloca a carga exata que nós podemos suportar, né, nas nossas vidas. Olhando a família dos Gersonitas, que meditamos hoje de manhã. E agora nós estamos olhando Moisés, o líder, né? O líder. É interessante que desde o princípio, desde que Deus criou o homem e a mulher, né? Ele viu que não era bom que o homem, o ser humano, vivesse sozinho, não é verdade? Desde o princípio, Deus já teve essa visão de que não é bom que o homem esteja só. E ele criou, né, a mulher, e criou uma auxiliadora, não é isso? E essa visão de Deus acompanha toda a história bíblica, né? E assumir tarefas árduas sem a ajuda de outros sempre é um desafio muito grande e talvez até superior às nossas forças. E Moisés aqui, ele faz aqui o seu lamento, né? Para ele liderar aquele povo todo, aquela multidão. O texto, na saída do Egito, o texto fala que saíram de lá 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, olha a quantidade de gente que Moisés tinha que liderar e cuidar dessas pessoas. E aqui, diante das murmurações dos israelitas, ele coloca para Deus e abre o seu coração e diz: olha, eu não posso levar esse povo sozinho, eu não dou conta. Se assim for, eu prefiro morrer. Eu prefiro que o Senhor me mate, né? Do que eu ficar nessa situação sozinho. Bom, diante disso, nós temos aí Deus colocando para Moisés para escolher 70 homens
70 anciãos, 70 superintendentes dentre o povo, e Deus iria colocar do Espírito que Deus tinha dado a Moisés, ele ia dar desse mesmo Espírito para esses 70 anciãos, ou 70 superintendentes, para juntos, com Moisés, liderar o povo. Né? Foi a maneira de Deus distribuir essa sobrecarga. Né? Então, continuando com o pensamento da reflexão de hoje de manhã, é importante a gente pensar nisso, como que nós precisamos entender que há situações, há encargos que precisam ser distribuídos. Não dá para um só carregar nas costas tudo. Né? E foi isso que Moisés fez. Ele foi escolhido por Deus para conduzir o povo de Israel até a terra prometida, né? Mas liderar uma nação não é muito simples, ainda mais quando as pessoas estão descontentes. Por isso Moisés apela a Deus por socorro, e esse o atende, colocando mais líderes ao seu lado para que o apoiassem. Como é bom a gente sentir isso, queridos. Eu estou vendo nos ministérios a atuação de alguns irmãos, né, dos líderes, né, para assim distribuir essa carga, né, junto comigo, para a gente liderar as pessoas, para a gente cuidar das pessoas. Né? A Joelda, como líder do PGM 2.2, pediu para os membros do seu grupo contar um pouco do testemunho, do que está acontecendo e tal, como é que cada um está lidando com a família. A irmã Dalva Rosa está distribuindo pedidos de oração, distribuindo para que cada um ore pelas pessoas e tal. Então cada líder está usando suas estratégias. O Luciano já me ligou falando que vai fazer uma live com os jovens, né? Vai fazer isso essa semana, ele vai programar isso. Então, cada líder está tentando somar essa questão para a gente cuidar das pessoas. Isso é bom, é isso que nós temos que fazer. E é esta situação que Moisés ele estava carregando todo mundo nas suas costas, né? E ele deu um grito: eu preciso de auxílio, eu preciso de gente para estar cuidando junto comigo, gente que me apoie nesse processo. Irmãos, nós temos que fazer isso dentro da nossa casa, né? Nós temos que fazer isso nesse momento. Não dá para um só assumir tudo, não dá conta. Deus coloca a carga certinho para cada um, mas nós também temos que saber os nossos limites, né? Não sei qual é a sua situação nesse momento. Pode ser que você esteja vivendo uma experiência muito parecida com a de Moisés. A responsabilidade pesa sobre os seus ombros, né? E você até pensa em desistir. E Moisés estava aflito nesse contexto aqui. Ele estava aflito e chega a pedir que Deus tire a sua vida. Ele estava tão convicto de que, caso tivesse continuado sozinho, seria arruinado, né? Mas felizmente, irmãos, nós temos um Deus que nos acode, tá certo? Nós temos um Deus que nos ajuda, um Deus que está interessado em nossas vidas. Então a gente tem que, às vezes nós assumimos uma coisa que não é nossa, é do outro, né? Dentro de casa isso acontece muito. Tem gente que parece que é o que recebe as cargas de todo mundo, né? Eu acho que nesse tempo que nós estamos vivendo, eu acho que Deus está querendo ensinar muito sobre isso. A solução dos problemas, né? Você reparou que no nosso país o negócio está complicado? Está todo mundo querendo achar um culpado para essa situação? É o presidente, é o não sei quem, é o Senado, é o Legislativo, é o Judiciário, é não sei quem, né? Todo mundo está querendo achar um culpado para essa situação. E ninguém... e culpado não existe nessa situação. Eu sempre digo isso, que não podemos entender a questão da culpa. Nós temos que entender o lado da responsabilidade. Cada um tem uma responsabilidade.
O pai tem uma responsabilidade, a mãe tem uma responsabilidade, os filhos têm uma responsabilidade. Assim na vida, cada um tem uma responsabilidade. Entendeu? Não dá para pesar só de um lado. O problema é que muitas vezes nós queremos achar o culpado para transferir a nossa responsabilidade para o outro, sendo que é a nossa responsabilidade. Vocês estão entendendo? É lógico que aqui Moisés está fazendo uma queixa, não é porque ele estava querendo jogar a responsabilidade para os outros, não. Ele estava dizendo que era ele sozinho assumindo toda a responsabilidade. É bem diferente. Vocês estão entendendo? Nós temos que aprender a discernir as coisas, separar o que é um, o que é outro, né? O que é de um, o que é do outro. E eu acredito que esse isolamento está nos ensinando muitas coisas. Casamentos agora, os casais têm que ficar 24 horas juntos, né? E agora, talvez, chegou a hora do outro ver o quanto que o outro faz quando está em casa sozinho, né? E agora eu percebo, né? É difícil para mim perceber quanta responsabilidade a Sara tem, quanta responsabilidade, né, eu também tenho, que ela percebe. Então, é nessas horas que a gente vai dignificando mais o outro, entendendo onde que está o lugar de cada um dentro de casa, né, dentro da família, dentro da igreja. Como é importante isso, sabe? Eu acho que é uma das melhores reflexões que eu estou tendo a respeito disso, é nesse momento que estamos isolados e percebendo que há cargas a serem divididas. Sim, há uma carga para cada um e Deus sabe o que cada um suporta, mas há cargas que precisam ser divididas, né? E a gente precisa desse discernimento, senão a gente fica tudo acumulado e ninguém dá conta emocionalmente, fisicamente ou qualquer outro aspecto, não dá conta. Moisés chegou a apelar, Senhor, se for para ficar assim, me tira a vida. Me tira a vida. Irmão, chegou a hora da gente entender o lado do outro, não é só entender o nosso lado, ficar com esse egoísmo, né? Com esse pensamento de olhar só para a nossa vida, para o nosso umbigo. Chegou a hora da gente perceber o outro. Nesse sentido, também dividir as nossas cargas. Saber que nós estamos juntos no mesmo barco. Você vê que essa Covid-19 nos ensinou que não existe ninguém diferente, está todo mundo na mesma situação, né? E é isso que agora vai fazer parte de um processo de Deus na nossa vida. A gente sempre teve dificuldade para entender essas coisas, mas que agora nós estamos isolados, né? Onde a rotina mudou, as coisas mudaram, a gente está percebendo que existe muitas coisas em nós que precisam ser mexidas, né? Nós temos que entender isso. Você vê, gostei disso, Karine, verdade, muitos pais e mães entendendo que os professores passam na escola com os filhos. Boa, isso mesmo. Você vê, eu estou vendo mesmo isso. Mas eu também estou vendo como que os nossos filhos também dão conta. Eles começam a dar conta de certas coisas que a gente acha que eles não dão. Eles dão. Sabe? Eles dão. Eu acho que nós temos que redimensionar muita coisa a partir dessa crise que nós estamos vivendo, sabe? Nós precisamos entender isso. Muitos aspectos da vida que a gente não gostava de mexer, agora nós estamos podendo mexer. E temos que mexer, que senão nós vamos pirar a cabeção, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu posso estar um pouco filosófico agora, hoje, né? Mas quando eu vejo aqui o apelo de Moisés, eu vejo um homem gritando, né? E Deus acudindo ele. Deus não queria a morte de Moisés, Deus não queria tirá-lo de lá, não, né? Deus queria aliviá-lo. Agora uma pergunta que eu fiz aqui agora há pouco ao texto. Por que Deus quer que a gente grita para ele? Por que ele já não faz antes da gente gritar? Sabe por quê? Eu entendi o seguinte. Ele quer que a gente grite e ele não faz nada antes, mesmo sabendo que a gente está passando por aquilo.
Porque para a gente valorizar o que nós estamos passando, valorizar Ele como Deus. É dependência mesmo, sabe? Deus sabe, antes mesmo da gente falar ou pensar, Ele já sabe o que nós precisamos, mas Ele quer a nossa dependência. Ele quer que a gente confie nele. Tá? Ageu escreveu aqui, está havendo pessoas que não estão suportando e entrando em atrito com o seu cônjuge, mas Deus está dividindo as cargas. Eu estou vendo aqui em casa como está sendo a divisão de tarefas. Muito bem, é isso mesmo. Então, voltando ao que eu estava falando, Deus quer que a gente dependa dele, Ele quer que a gente fale com Ele quer que a gente verbalize aquilo que nós estamos sentindo e passando. Eu, como líder, eu estou falando para vocês, dividam as cargas comigo. Os líderes da igreja dividam as cargas comigo. Né? Vamos lá, vamos assumir cada um dentro da sua responsabilidade, né? E a gente vai fazer isso. Então, nós temos um Deus que nos acode, temos um Deus que está conosco. Em Jesus Cristo, o Senhor nos faz um convite. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ele sabe que nossas forças são limitadas, mas sempre que desejarmos, Ele mesmo nos socorrerá. Se você se sente sozinho em suas tarefas, quero hoje motivá-lo a orar a Deus, para que este coloque ao seu lado pessoas que o auxiliem. E se você tem pessoas que o ajudam, agradeça a Deus por elas, pois estar sozinho nunca foi a melhor opção. Você sabia que quando nós apoiamos e ajudamos um ao outro, nossos fardos aliviam? É, porque enquanto estamos só fixos nas nossas cargas, a gente sente o peso delas. Você já reparou que quando você está carregando uma coisa, mas você começa a ajudar outra pessoa que está com uma... Você fala assim, essa carga dessa pessoa é maior que a minha, deixa eu ir lá ajudar. Você carrega as suas e sente elas mais leve e ajuda. É incrível isso, né? Como que Deus opera uma coisa dentro de nós a partir do momento que nós saímos de nós mesmos, né? E passamos a colaborar, começamos a auxiliar, começamos a apoiar. Como que a força da solidariedade faz isso? E você vê que quando a gente tá lá, carregando nossas cargas, aí a gente fica lá lamentando, reclamando. Eu tô sozinho nessa história, ninguém quer saber de mim, ninguém olha pra mim, né? Não sei o que, não sei o que. Aí o peso fica maior, não fica? Tô dramatizando, né? Tá até ficando bom nesse negócio. Aí o que que acontece? A gente fica ali naquele lugar, né, de vítima, né? Naquele lugar de que tenham pena de mim, né? Eu tô sofrendo aqui, ninguém tá vendo. Só que quando você sai desse lugar e passa a apoiar, servir, ajudar, né? Estar realmente com esse espírito realmente solidário, né? Quando você tem esse entendimento de que o outro, né, muitas vezes está sofrendo muito mais, a situação dele é mais pesada que a sua, e você sai desse lugar de vítima e se posiciona a ser, né, canal de bênção para o outro, você fala assim, meu Deus, como que o Senhor tem me ajudado, como que o Senhor tem me abençoado, né? É só assim, irmãos, que nós vamos vencer. Não é só essa crise, não, é toda e qualquer crise que acontecer na nossa vida. Amém? Estar sozinho pode levar-nos a desistir, mas com o auxílio de outros sempre vamos mais longe. Vou repetir. Estar sozinhos pode levar-nos a desistir, mas com o auxílio de outros sempre vamos mais longe. Eu quero ir mais longe e eu preciso de vocês. Eu quero ir mais longe e eu preciso da igreja estar junto comigo em oração. Eu quero ir mais longe, mas junto com vocês, né? A gente cuidando um do outro. Amém?
Vanelli, vou aumentar o salário do meu empregado e da minha lavadeira. Tá vendo? Isso é uma observação interessante. Só assim para a gente valorizar o quanto que o outro tem feito, gente. Só assim, né? Vamos valorizar, irmãos. Vale a pena a gente perceber o que cada um tem feito, né? E sair dessa vitimização da vida, né? E sermos diferentes, pessoas novas, melhores, menos egoístas, né? Menos para dentro da gente. E lembrar que o outro existe e que o outro está ali para nos ajudar. Paremos de ser pessoas controladoras, sabe? Tem gente que é controlador, quer controlar todo mundo. E aí agora perdeu o controle de tudo. E não sabe viver a vida de outra forma, não sabe repaginar a vida. Né? Acha que só a vida é nesse sentido do controle. E agora, o que você está vendo? Você está vendo que você pode ter controle e não vai resolver nada. Não, não é bem assim, sabe? Nós temos que começar a se esvaziar. Eu assisti com Sarah Elisa um filme, Superação, o Milagre da Fé, de um menino, né, de um filho que era adotado por um casal que caiu, estava com seus colegas, caíram num lago congelado. É um filme evangélico, fala muito de fé. E essa mãe era muito arrogante, controladora, difícil. O filme mostra muito uma relação dessa ovelha com o pastor terrível, né? Ela queria controlar até o cabelo do pastor. Como eu não tenho cabelo, né? Eu acho que ninguém implica comigo com o meu cabelo. Mas no filme ela era tão controladora, tão arrogante, pessoa, sabe, difícil. E com tudo isso acontecendo com o filho dela, como que Deus foi moldando o coração dela? Como que Deus foi trabalhando na vida dela? Então, ainda que o milagre seja o menino ter ressuscitado, né? Porque foi gravíssima a situação dele. Ele ficou mais de 15 minutos num lago congelado e sobreviveu. E como que Deus fez grandes coisas na vida dessa mulher, né? Então, irmãos, é tempo de aprendizado, é tempo de crescimento, é tempo de mudanças para tudo isso. Amém? Então vamos entender que Deus sabe a carga que podemos suportar, mas também Deus quer que a gente divida as nossas cargas, né? Que a gente receba também as cargas do outro numa divisão, numa distribuição de tarefas, para que juntos possamos chegar mais longe. Deus não quer que ninguém assuma sozinho. Ele quer que a gente aprenda nossos limites e os limites dos outros também. Amém?